Algumas pessoas, quando confrontadas com uma situação nova, não sabem como responder e adicionalmente, sentem-se desconfortáveis por causa da falta deste conhecimento. Essas pessoas, em muitas vezes, acabam se portando de uma forma não assertiva. Padrões culturais e crenças pessoais. Várias normas culturais, por exemplo, é falta de educação recusar pedidos, e algumas crenças pessoais, como por exemplo, quero que todas as pessoas gostem de mim, são consideradas comportamentos não assertivos. São situações que aprendemos ao longo da vida e que podem funcionar como prescrições contra a assertividade, resultando em respostas não assertivas. Em determinados momentos, em determinadas situações, podemos estar diante de algum confrontamento ou diante de situações que nos tirem do nosso sério ou que nos coloquem em uma situação vexatória ou que nos cause algum constrangimento. E muitas vezes nós podemos resultar em atitudes e em respostas não assertivas. Incerteza relativamente aos próprios direitos. As pessoas podem responder às situações de forma não assertiva por não conhecerem os seus direitos nessa situação. Elas podem nunca ter aprendido quais são os seus direitos e os limites desses direitos, em algumas situações sociais, por um exemplo. Então, muitas vezes, por não termos conhecimento de determinados assuntos ou direitos, nós acabamos por nos comportar de uma forma não assertiva, justamente por nunca termos aprendido quais são os limites, quais são os nossos direitos. Atitudes de base à comunicação assertiva. Primeiro ponto, a autoestima. Tendo em conta que a assertividade pressupõe a nossa autoafirmação, é importante aprender a aceitar as nossas características de forma a desenvolver a nossa autoestima sem pessimismos, condescências ou suposições. Então, uma das formas e uma das coisas que nos ajudam a ter atitudes de base à comunicação assertiva com outras pessoas é justamente a autoestima. A autoestima, ela nos proporciona uma segurança, uma tranquilidade quanto às nossas escolhas, uma autoafirmação de quem nós somos, do que pensamos, de como devemos agir. Quando temos uma autoestima necessária, suficiente, temos uma predisposição a tratar bem as pessoas, a ter uma comunicação mais efetiva e tranquila, porque nós temos consciência e certeza das coisas que queremos, de quem nós somos. Então, evitamos ter atitudes pessimistas ou suposições e dúvidas. Determinação. Esta surge como resultado da energia associada à nossa força de vontade para prosseguir com os nossos objetivos até o fim. Então, um outro ponto que também auxilia no comportamento e na comunicação assertiva é a forma com que nós tratamos os nossos objetivos. Se nós somos autoconfiantes, se nós somos positivos e temos certeza e clareza quanto aos nossos objetivos, quanto ao que nós queremos,
temos certa determinação e força de vontade para buscar concretizar tais objetivos. Empatia. Empatia consiste na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, procurando compreendê-lo, buscando escutá-lo, não fazendo juízos de valor. A pessoa que se porta e se comunica de uma forma assertiva, ela busca ter empatia quanto ao outro. Ela busca estabelecer um diálogo e uma relação no qual não há um juízo de valor. O único objetivo é compreender, escutar, entender. Então, a pessoa que ela tem empatia, ela vai se colocar no lugar do outro e entender que é muito melhor você ser bem tratado e estabelecer uma comunicação assertiva do que a não assertiva. A adaptabilidade é a capacidade de nos adaptarmos aos tipos de comunicação do outro. Exemplo, se estamos a falar com adultos, falamos de uma forma diferente de quando estamos a falar com crianças. Falar com o familiar também é diferente de falar com um desconhecido. Então, na comunicação assertiva, além de todos esses pontos que já foram identificados, é preciso saber se adaptar ao tipo de comunicação, pois existem diversos assuntos que não são entendidos por todos. Um assunto que deve ser tratado com um adulto não pode ser tratado com uma criança. Ou um assunto que se deve tratar com o familiar não se pode tratar com um desconhecido. E também a adaptabilidade inclui aos tipos de pessoas, aos tipos de comunicação que o outro tem. Talvez você se porte e se comunique de uma forma assertiva, mas o outro que você estabelece a comunicação não. Então, é também saber se adaptar a esse tipo de situação. Autocontrole é a nossa capacidade de controlar os nossos sentimentos e emoções negativas, de modo a não interferirem na nossa relação com o outro. É saber separar as coisas. É, diante de um diálogo, diante de uma comunicação e uma relação, sabermos controlar esses sentimentos e não deixar que, em muitas vezes, a comunicação assertiva se torne, depender da situação, uma comunicação não assertiva. É saber separar uma coisa da outra e não deixar que os sentimentos ou emoções negativas venham a prejudicar. Tolerância à frustração tem a ver com a nossa resistência aos aspectos mais negativos da nossa vida. Caracteriza-se pela capacidade de gerir as tensões e conflitos nas nossas relações com os outros. Então, um dos pontos muito importantes com relação à fala, ao comportamento assertivo, é sobre como nós lidamos com a nossa frustração. Se nós temos a capacidade de gerir as tensões e os conflitos das nossas relações e os conflitos e problemas que estão inseridos no nosso dia a dia, sem descontar nas outras pessoas. Sociabilidade. Um comunicador assertivo deve ter prazer em comunicar e relacionar-se com os outros. Eu tenho o direito de... Primeira situação: estar com os meus amigos numa fila para comprar bilhetes de cinema. Alguém tenta meter-se à sua frente e você reage. Situação 2: um restaurante. Você sente-se incomodado pelo fumo de uma pessoa da mesa ao lado e você pede para apagar o cigarro. Ela recusa, respondendo de uma forma incorreta. Situação 3:
Faltam 5 minutos para a repartição fechar. A funcionária recusa-se a atendê-lo, dizendo para voltar no dia seguinte. Defenda o seu direito de ser atendido. Então, temos 3 situações diferentes nas quais as pessoas tiveram comportamentos não assertivos, mas você devidamente se portou de uma forma assertiva.